E recentemente, na palestra da ABMEC, Luiz Barsi acabou divulgando que está comprando um novo banco. Seria basicamente o Banco Bradesco, um banco que há um tempo atrás ele falava que não compensava investir por causa da sua base acionária ser muito grande. Mas o que leva Luiz Barsi a olhar com outros olhos para o Bradesco. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Boa tarde, Barça, tudo bom? Eu gostaria de saber por que você comprou o Bradesco ao invés de comprar o Banco do Brasil, por exemplo, tendo em vista que o ROI do Banco do Brasil é muito superior ao do Bradesco e tendo em vista os problemas que o Bradesco está sofrendo. Veja bem, eu comprei 500 mil Bradesco que custaram 7 milhões, mas eu comprei 5 mil Banco do Brasil que custou muito mais. Só que o Banco do Brasil faz parte da minha carteira de renda mensal. E o Bradesco não. O Bradesco é uma compra de oportunidade. Okay? Então, os valores que foram investidos, eu tinha o sentimento e a percepção de que o Bradesco ia subir. Mas eu não coloquei todas as fichas na mesma aplicação. Eu comprei alguma coisa só. Certo? O que precisamos entender logo de cara? O Bradesco é um banco que, se pegarmos o retorno nos últimos 10 anos, foi negativo, comparado à inflação foi menos 26%. Isso se deve por causa da queda nas suas cotações, que começou a acontecer a partir de 2020 devido aos seus resultados e também, é claro, às suas bonificações. Então são geradas mais ações no mercado, a cotação acaba caindo. Você consegue comprar mais ações, mas em compensação, também o total de ações acaba ficando maior. Entre aspas, dá elas por elas e acaba tendo uma base acionária maior, o dividendo também vai caindo. Claro que se o lucro aumentar, o dividendo sobe, porém precisa aumentar acima da bonificação, já que terá mais ações no mercado. E hoje o Bradesco está com dividendo na casa dos 12%. Por causa da sua cotação que realmente chegou, entre aspas, no fundo do poço. O Bradesco sendo negociado a 0,73 vezes o seu patrimônio é o seu menor patamar desde 2014, então nos últimos 10 anos ele não foi negociado com todo esse desconto. Já o seu preço sobre lucro de 9 vezes é abaixo da média, só não é abaixo de 2022 e 2021, porque o lucro também era um pouquinho maior e a cotação não tinha caído na mesma proporção. Obviamente que vai refletir no CAGR, ou seja, um crescimento médio de lucro negativo, porque vem caindo nos últimos trimestres, nos últimos anos, e também o seu ROI está marcando 7,8%, porém o ROI do primeiro trimestre de 2024 já foi na casa dos 10%, apresentando um sinal de melhora. O ROI basicamente rentabiliza o patrimônio do banco, a sua média era entre 13% a 14%. Então é uma média abaixo do Banco do Brasil, mas já teve sua época de ouro, o que o Banco do Brasil está vivendo hoje, com ROI de 20%. Podemos dizer que ele aumentando o seu ROI para 13% e 14%, já iria dobrar o ROI de hoje e muito provavelmente o lucro será bem maior, suas margens também e a cotação suba também significativamente. O seu payout está se elevando porque justamente o banco não tem mais tanto para onde destinar o seu lucro. Mesmo em crise, o banco lucra mais de 15 bilhões por ano. Então essas ações previdenciárias acabam distribuindo um payout maior, muito provavelmente 2024 fique na casa dos 60% a 70%, novamente igual a 2023. E o seu índice de Basileia, que basicamente é a relação entre o capital do próprio banco e também as captações do Banco Central, do mercado em si, para fazer empréstimos. Então, basicamente, hoje está em 15%, então a cada R$ 100 emprestados, 15,4% é do próprio banco. Obviamente, quanto maior, melhor, já que o risco é diminuído. Na questão dos dividendos, estamos nos maiores patamares desde os últimos 10 anos por causa da cotação que nunca havia caído tanto, comparado, claro, ao seu lucro. Em questão de dividendos, ele paga todos os meses alguns trocadinhos, porém anunciou um dividendo com a Datacom no dia 17/6 de 35 centavos, e vai ser pago até dia 31/1/2025, podendo ser pago antes, sendo que ele paga 2 vezes por ano alguns juros sobre capital próprios maiores. E olha como que está o lucro do Bradesco. Basicamente, 2023 foi 14,5 bilhões. Então, mesmo nas suas maiores crises da história, ainda assim o banco lucra quase 15 bilhões no ano. O seu lucro máximo foi em 2019, com 22,5 bilhões.
Inclusive, em 2019, o lucro do Bradesco, de 22,5 bilhões, como podemos ver, foi acima do Banco do Brasil, que foi 18,8 bilhões. Então o Bradesco estava com um crescimento maior e era um banco, entre aspas, maior na questão de lucro. Só perdeu, claro, para o Itaú. Então o Banco do Brasil e o Itaú acabou despontando e o Bradesco acabou caindo. Então é a hora do Bradesco começar a se recuperar e chegar no patamar dos outros grandes bancões. O que acontece é o seguinte, por que o Bradesco número 3 ele é mais barato na relação preço sobre valor patrimonial, preço sobre lucro e também na questão do dividendo fica maior por causa que é negociado a menos vezes o seu lucro. Por causa da liquidez, é 83 milhões, é uma liquidez bem menor comparado ao número 4, porém para um pequeno investidor, 83 milhões é muito mais do que o suficiente. Então, ao meu ver, no número 3 estaria compensando mais. E olha como que o Bradesco foi penalizado, olha a distorção bem clara. Essa linha verde seria o seu lucro e a linha marrom a cotação. Basicamente, claro que a cotação acabou caindo, mas muito mais. Então hoje, de acordo com o seu lucro, ele deveria estar valendo por volta de R$19 e está custando por volta de R$11,40. Então tem uma distorção muito clara, sendo que quando ele estava com um lucro de 13 bilhões, lá em 2014, ele estava custando por volta de R$19, R$20. Então realmente ele foi muito penalizado. E olha que ele está com perspectivas de melhora, uma revitalização. Podemos dizer que o pior já passou e a tendência agora é recuperação. Inclusive o seu lucro trimestral do primeiro trimestre de 2024 já foi melhor que o do quarto de 2023, melhor do que o terceiro de 2023 e o segundo. Então o banco já está apresentando sinais de melhora com um ROI de 2,4%. Se multiplicarmos por 4 daria por volta de 10%. Também uma retomada no seu ROI, uma margem líquida bem superior do último trimestre, foi para 7,6%, o que era 2,6%, sendo que teve uma receita um pouco inferior ao do quarto trimestre, ou seja, margem de lucro melhor e ROI melhor, culminou num lucro maior mesmo tendo uma receita um pouco inferior. Então o banco está começando a entrar nos trilhos, sendo que vem reduzindo custos. Teve uma despesa de 35,88 bilhões, o que era 37 chegando a 40 bilhões. Então está cortando custos e também retomando as suas margens, um ponto positivo. Mas mesmo assim a evolução do patrimônio do banco não para de crescer, é como se fosse uma escadinha, tem crescimento todos os anos. Então o banco não deixa de aumentar o seu patrimônio, o que futuramente vai se refletir num lucro maior, já que ele precisa rentabilizar esse patrimônio a pelo menos 13% ao ano, que é o seu ROI. E qual que seria o preço teto, o lucro projetado e o dividendo projetado para essas duas ações, especialmente o Bradesco e também o Banco do Brasil? O meu preço teto para o Banco do Brasil seria R$ 29,45, estipulando 10% para poder comprar o banco, com um lucro de 37,5 bilhões projetado. Hoje teria por volta de 11% de margem de segurança. Já o Bradesco, estipulando um payout de 60%, teria um dividendo de 1,04, isso com um lucro de 18,4 bilhões. Um lucro pé no chão, estipulando 8% para poder comprar o banco. Detalhe que eu estipulo menos por ser um banco que historicamente paga um dividendo menor e também tem toda essa retomada na cotação que irá ter uma rentabilidade maior. Sendo assim, teria 14% de margem de segurança porque o preço teto seria R$13. Então o Barsi provavelmente está utilizando o Bradesco como retomada da cotação, ou seja, o banco voltando para os patamares anteriores, a cotação acaba acompanhando. Se hoje ele está custando R$ 11,40, ele chegou a custar R$ 26,00 lá em 2019 e chegou a custar também R$ 40,00 no passado, se formos desconsiderar as bonificações. Então o Barsi está enxergando muito provavelmente o Bradesco como uma oportunidade, assim como foi Caixa Seguridade, que ele trocou BB Seguridade por Caixa porque comprava 3 vezes mais ações. Mas será que isso se aplica na prática? Vamos entender qual que está a relação do Banco do Brasil com o Bradesco. Será que é possível comprar 3 vezes mais ações utilizando a equivalência? Primeiro de tudo, precisamos pegar o lucro projetado do Banco do Brasil, que está 37,5 bilhões, e dividir pelo total de ações. Chegaríamos num lucro por ação de 6,54. Já o Bradesco, pegando o lucro projetado de 18,48 bilhões de reais, dividindo pelo total de ações, chegaríamos num lucro por ação de 1,73. Porém, precisamos entender o seguinte, o Bradesco é negociado a 9,3 vezes o seu lucro, o Banco do Brasil 4,6. Então precisamos utilizar um fator em comum
para entendermos se há mais desconto no Bradesco ou no Banco do Brasil. Vamos estipular que o Banco do Brasil estivesse negociado a 9,35 vezes o seu lucro, então ele estaria custando R$ 61,18. E se pegarmos 6,54, que é o lucro projetado do Banco do Brasil, e dividir pelo lucro projetado do Bradesco, chegaríamos a uma relação de 3,7 vezes. E a cotação no Banco do Brasil negociada 9,3 vezes lucro igual ao Bradesco seria 61,18. Então, dividindo por 3,78 vezes, o Bradesco teria que custar R$ 16,18 para estar equivalente. Então, hoje o Bradesco está custando R$ 11,00, então teria desconto. Vamos fazer agora inversamente. Como o lucro do Bradesco estipulado é R$ 1,73 vezes 4,62 vezes o seu lucro, ele teria que estar custando R$ 7,99. E o Banco do Brasil hoje vale 26,45 vezes, dividido por 7,99, que seria a cotação do Bradesco. Então hoje o Banco do Brasil estaria custando 3,3 vezes mais que o Bradesco, porém teríamos uma diferença de 3,7 vezes o seu lucro, então teria desconto comparado ao Banco do Brasil, porém se igualarmos o PL. A questão é que o Banco do Brasil é negociado a 4,6 vezes o seu lucro, por causa dele ser estatal e ser um banco gigante, o mercado exige um prêmio de risco maior, já que o seu principal retorno vem dos dividendos. De certa forma, o Barsi está enxergando o Bradesco como uma oportunidade para colher um bom yield on cost, caso ele se recupere e volte a ter um lucro bem estrondoso, junto com o Itaú, e também essa retomada na cotação, acompanhando o seu lucro, que seria uma bela de uma valorização. Fazendo uma comparação bem de pedreiro mesmo, digamos que no médio prazo o Bradesco se recupere e volte a ter um lucro um pouco menor do que do Itaú, por volta de 30 bilhões de reais. Com 60% de payout, ele teria um dividendo de 1,69. Se quiséssemos 8% para poder comprar o banco, daria um preço de R$ 21, teria 85% de margem de segurança. E pegando 1,69 dividindo pela sua cotação atual, que é 11,42, teríamos um yield de quase 15%. Então o Barsi está enxergando na recuperação um dividendo maior e uma valorização também, já que quando o banco, o Bradesco, chegou a 22 bilhões de lucro, que foi seu recorde em 2019, ele chegou a custar R$ 25, R$ 26. E imagina se ele se recuperar e chegar no patamar dos grandes bancões como era antigamente. Ao meu ver, em uma carteira previdenciária caberia tranquilamente o Banco do Brasil e também o Bradesco. Eles têm focos diferentes. O Bradesco empresta dinheiro para pequenas, médias e grandes empresas e principalmente pessoas físicas. O Banco do Brasil para grandes empresas e também para o agronegócio com seu foco. Então teria atuações um pouco distintas e seria bancos em situações completamente diferentes. Então caberia as duas numa carteira previdenciária. Então, ao meu ver, eu aproveitaria o que estivesse mais barato em cada momento. Se hoje o Bradesco está mais barato, eu concentraria um aporte no Bradesco, e se nos próximos meses ou nos próximos anos o Banco do Brasil ficasse barato, eu concentraria o aporte em Banco do Brasil. Não que ele esteja caro hoje, ao meu ver ainda está barato junto com o Bradesco, negociado num PL muito baixo e num valor patrimonial abaixo de 0,9. Então as duas opções estariam atrativas, ao meu ver seriam excelentes opções para uma carteira forte em dividendos no médio prazo. Lembrando que não é recomendação de investimento. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.